Leitura do capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Última leitura da semana. Lembrando, eu faço 2 vezes a leitura ao dia. Na parte da manhã eu faço uma leitura rápida. Primeiro, para ter acesso ao conhecimento bíblico, que eu quero fazer a leitura do máximo que eu puder dos textos bíblicos, um capítulo por dia. E eu faço isso de forma rápida como forma de treinar a dicção também. Isso é muito bom para quem grava vídeos. E no final da noite, no mesmo dia, hoje inclusive, tem a leitura deste mesmo capítulo, só que de forma tranquila, lenta e observando o texto atentamente. Essa primeira leitura do dia é diferente, ela é mais rápida e menos atenta. Vamos lá, então, capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Lembrando também Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Diversas leis. É um texto difícil. Os textos bíblicos são sempre difíceis de ler, porque são palavras às vezes que a gente não utiliza mais no português atual, ou utiliza muito pouco, e muitas concordâncias, inclusive. Então é uma excelente maneira de se praticar para quem grava vídeos, principalmente, é fazer a leitura do texto bíblico, porque não é uma leitura fácil, né? Aliás, qualquer texto, na verdade, mais antigo, né? Diversas leis. Então, esse capítulo ele já começa com um pedaço do tema do capítulo anterior. Então, diversas leis. Ele já começa no início, que eu já fiz isso no capítulo 21. Então, ficou meio estranho, porque os capítulos da Bíblia, na verdade, eles não necessariamente obedecem um tema exato. Às vezes, eles já começam no meio ali, sabe? Não sei exatamente quando que isso foi consolidado, mas provavelmente havia uma métrica, né? Possivelmente, porque tem textos que começam no meio. Por exemplo, diversas leis já começou no capítulo 21 e está no capítulo 22 de novo. Vamos lá. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono, se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas do homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que se assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão e a mãe estiver sobre os filhotes ou a árvore dos ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturadas no mesmo tecido. Faça bordas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Se um homem casar-se e depois... Agora, outro texto sobre as violações no casamento, que é o último texto desse capítulo, inclusive. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la, e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com essa mulher, mas quando me cheguei a ela, eu descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta e à prova de sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha de casamento a este homem, mas ele o rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então como é que se prova isso? Enfim, continuemos. Então os pais dela apresentarão a prova dos líderes da cidade e eles castigarão o homem, aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar a prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai e ali os homens de sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai e eliminando o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem, eliminando o mal do meio de vocês. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem comprometida em casamento e a forçar somente, o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Bom, então essa foi a leitura do capítulo 22 do livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Próximo capítulo, capítulo 23, semana que vem. Valeu!